Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse tempo e pedir a sua orientação na leitura e na reflexão na sua palavra nessa noite. Vamos pedir que o Senhor esteja traduzindo a sua palavra na nossa linguagem, naquilo que nós conseguimos conceber do que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Pai amado, obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de morarmos em um país livre, de morarmos em uma cidade livre, onde todos nós podemos sair das nossas casas e nos reunirmos aqui sem nenhuma perseguição política ou social. Te louvamos, ó Deus, pela liberdade que temos em abrirmos a Tua palavra e falarmos, ó Deus, o que a Tua palavra fala. Muito obrigado, Pai, porque nós somos privilegiados, por termos a liberdade, por termos a Tua palavra e por contarmos com a ação poderosa do Teu Espírito Santo em nossas vidas, dando-nos o entendimento desta palavra. O que nós oramos, ó Deus, é que essa palavra se torne realidade existencial através da nossa própria existência. Esta é a nossa oração. Que não seja apenas, Senhor, mais uma reflexão aqui dentro do templo, e aqui mesmo ela fique, mas que seja uma reflexão que eu leve para casa, para a segunda-feira, e que invada toda a minha existência. Porque nós entendemos, ó Deus, que tolo é aquele que ouve e não pratica. Mas sábio é aquele que ouve e pratica. É assim que a Tua palavra nos ensina. E é desta maneira, ó Deus, que nós estamos nos colocando diante do Senhor agora. Queremos ouvir a Tua palavra para praticá-la. Queremos, ó Deus, que isso seja realidade vivencial na minha vida e na vida de cada um que vai poder ouvir do Senhor esta palavra. Toma nas Tuas mãos também, ó Deus, e igualmente aqueles queridos irmãos que estão conectados conosco via internet. Que o Teu Espírito Santo se estenda até eles e faça o mesmo trabalho nos seus corações, o que está fazendo e o que vai fazer em nossos corações nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, ouvi-lo. E por isso, ó Pai, nós levamos cativo aos pés da cruz todo pensamento, todas as nossas articulações, nós as colocamos diante do Senhor. E que somente aquilo que está no Teu coração seja aquilo que seja falado às nossas vidas hoje. Ajude-nos, Senhor, a ouvi-lo, a conceber o que vamos ouvir e a praticar aquilo que concebemos. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler 2 textos. O primeiro deles encontra-se
em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Texto bem conhecido, assim como o segundo texto de Mateus, capítulo 26, verso 36 a 46. Então são 20 versículos que nós vamos ler. Aliás, na realidade são 22, né? Primeiro, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Paulo fala sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46, outro texto extremamente conhecido. Em seguida, foi Jesus com eles, os seus discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Eu hoje quero inverter a disposição da introdução. A homilética nos orienta primeiro a abrirmos uma janela, uma porta, para depois falarmos sobre o texto. Primeiro há um exórdio. Primeiro se chama a atenção ou captura a atenção dos ouvintes para depois fazer a contextualização do texto. Mas eu quero fazer o contrário hoje e quero dizer ao seminarista e ao pastor, pregadores que aqui estão, eu estou fazendo isso propositalmente. Porque eu entendo que a contextualização do texto é que é o meu exórdio. E o que seria a minha introdução é exatamente a contextualização do texto. Paulo passou muito tempo, um tempo considerável, explicando neste capítulo e em toda a carta de Efésios os mistérios que Deus estava revelando ao seu povo em Cristo Jesus. Paulo passou, nesse capítulo, um tempo considerável explicando sobre a armadura do soldado cristão. Agora Paulo está dizendo para mim e para você onde é o campo de batalha. Desde que ele explica que a nossa batalha não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele agora diz-nos que o campo de batalha é o nosso lugar de oração. Tempo com Deus. E como bons presbiterianos que somos, e os presbiterianos que aqui estão, nós subestimamos o poder da oração. Eu sou presbiteriano de certidão de nascimento. Sou pastor, lido com pastoreio há 35 anos. E nunca vi uma área das mais difíceis
é levar presbiterianos a ter uma vida persistente de oração. Nós, presbiterianos, subestimamos o poder da oração. Nós também subestimamos a importância da oração e do poder que a oração carrega no seu todo. Assim, muitos de nós têm uma vida de oração quase inexistente, anêmica, às vezes, circunstancial, na maioria das vezes. Eu li essa semana o que parecia ser uma piada, mas era algo que me fez pensar. Pastor estava numa daquelas congregações que deixa a porta aberta nas primeiras horas da manhã e até ao meio-dia, para que as pessoas possam entrar, fazer suas orações e irem para casa. E no finalzinho da manhã, o pastor estava lá orando, e atrás dele tinha um jovem orando, e ele ouviu nitidamente: Tóquio, Tóquio, Tóquio. E o pastor entendeu que ele estava orando por Tóquio. Talvez um chamado para ser missionário em Tóquio. Talvez orando como John Knox da minha Escócia, senão eu morro. E dizendo Tóquio, Tóquio. E o pastor até interagiu com aquela oração. E quando o pastor terminou a oração, ele esperou aquele rapaz terminar a oração, chegou até lá e diz assim: meu jovem, eu não pude deixar de ouvir a sua intensa oração por Tóquio. O que está acontecendo? Ele diz: pastor, eu acabei de fazer a minha prova de geografia e eu estou pedindo a Deus que Tóquio seja a capital da França. Eu também ri no início. Mas é de chorar. Porque esta é a oração que a maioria que está aqui faz. Oração circunstancial. E às vezes pedindo a Deus para que ela não se engravide. Mesmo que a menstruação esteja atrasada. Teve um jovem que teve o descaramento de me pedir para orar isso. Orações circunstanciais. O maior perdedor, irmãos, quando nós deixamos de orar, somos nós mesmos. A oração é o poder que muda tudo. E às vezes, nós perdemos esse tempo de oração, porque estamos preocupados em trabalharmos em alguma parte do ministério da igreja. Algumas vezes estamos tão cansados pela nossa hiperatividade dentro do ministério da igreja que nós perdemos a preciosidade de passar um tempo com Deus. Soldado, mesmo adequadamente aparelhado, vestido com armadura, não representa nada se ele não estiver no campo de batalha. E Paulo,
está dizendo para mim e para você, nessa noite, que a luta não é contra carne e contra sangue. A luta é espiritual. E se a luta é espiritual, a oração é o campo de batalha. A oração, irmãos, é o poder subjacente a tudo que acontece espiritualmente e materialmente na minha e na sua vida como cristãos. A falta dela em nossas vidas pode trazer consequências gravíssimas. Mas quando nós a praticamos, quando nós temos uma vida de oração com Deus ativa, pode trazer à existência realidades que ainda não existem, mas que estão no coração de Deus. E Deus quer que isso aconteça. Steve Farrar escreveu um livro, um best-seller, chamado Point Man. Esse livro é um livro que fala como o homem conduz a sua família. E Point Man, ele está usando essa expressão, dizendo que é aquele que está na linha de frente da patrulha para a batalha. Ele conta a história de George McCluskey. Quando Cluskey casou, começou a sua família, ele decidiu investir 1 hora por dia na presença do Senhor em oração, porque ele queria que seus filhos, que ainda não tinham chegado, seguissem, servissem e honrassem a Jesus Cristo. Depois de um tempo, ele sentiu no seu coração que deveria ampliar os alvos de suas orações e incluiu netos e bisnetos. Todos os dias, das 11 horas da manhã ao meio-dia, ele orava pelas próximas 3 gerações. Com o passar dos tempos, dos anos, ele teve 2 filhas, e essas 2 filhas entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Cresceram dentro desse padrão do seu pai, da sua mãe, da sua família, e vieram a casar com homens que serviram o Senhor em ministério integral da palavra. Os 2 casais tiveram 4 filhas e 1 filho. Cada uma das meninas se casou com um homem envolvido diretamente no ministério da palavra. E o menino se tornou um pastor. As 2 primeiras crianças nascidas a esta geração foram ambos meninos. Após a formatura do ensino médio, os 2 primos escolheram a mesma faculdade. Tornaram-se companheiros de quarto. Durante o seu 2º ano, um dos jovens decidiu ir para o ministério. O outro não. Ele sem dúvida sentiu que precisava fazer outra coisa. Embora sofresse a pressão da família para continuar o legado familiar. Mas ele preferiu seguir o seu interesse pela psicologia. Obteve seu doutorado e eventualmente escreveu livros para os pais que se tornaram best-sellers. O nome desse homem é James
Dobson. James Dobson é fundador e presidente da organização Foco em Família, cujo programa de rádio, ou programas de rádio, alcançam mais de 200 milhões de ouvintes, através de mais de 4.200 estações de rádio que os transmitem. Psicólogo e autor de diversos livros, possui doutorado em desenvolvimento infantil pela Universidade do Sul da Califórnia. Em uma matéria especial da revista Time, Dobson foi indicado como um dos 25 evangélicos mais influentes dos Estados Unidos. Ele é casado com Shirley e é pai de um casal de filhos. O que eu quero dizer, irmãos, é que através das suas orações, McCluskey impactou muito mais do que a sua própria família. Ele impactou várias famílias e ainda está fazendo isto pelo compromisso de orar ao Senhor. As Escrituras nos ensinam que a oração é a chave para todas as influências espirituais em nossas vidas. Nós somos, como presbiterianos, bem educados nisto. Mas uma falha nas nossas vidas tem sido a de não colocar isso em prática. As reuniões de oração têm sido uma bênção para aqueles que participam, mas em comparado o percentual da igreja tem sido nada. Embora eu entenda que Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, somente com um orando. Mas você imagine o que Deus poderia fazer se todos nós parássemos para orar. Deixar de orar é ser espiritualmente ineficaz. Deixar de orar é ficar exposto, é tornar-se alvo fácil, é não trazer a realidade de Deus às pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor. O campo de batalha espiritual é o nosso lugar e o nosso tempo de oração. É aqui que nós fazemos a guerra contra Satanás e todo o seu arsenal bélico. É na oração. E Paulo e Jesus Cristo quer nos ensinar nesses dois textos, primeiro, o propósito da oração. No verso 18 do capítulo 6 de Efésios, Paulo diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Paulo explica, irmãos, que todas as ocasiões na vida de um cristão exige oração. Todas as ocasiões. A vida exige uma comunicação com o nosso comandante em chefe. E é a oração que faz isto. Eu preciso de ter uma vida em oração. Tudo que nós fazemos enquanto cristãos exige oração. Tudo que nós enfrentamos exige oração.
seja bom ou ruim, da minha perspectiva, eu tenho que orar. Eu preciso comunicar-me com o Senhor Deus acerca das realidades que invadem a minha existência. Paulo está dizendo, em todo o tempo. Não é apenas na reunião de oração às 7 da manhã. Não é apenas na reunião de oração das Déboras. Não é apenas na reunião de oração dos grupos de oração. Mas é em todo o tempo. Agora eu pergunto, que tipo de oração? Não importa. Paulo enumera algumas realidades, mas o que importa, o ponto é que eu tenho que orar. Contando que você ore. Paulo está dizendo isso. Não importa se é súplica, não importa se é intercessão, não importa se é gratidão. Importa que eu ore, que eu esteja ligado ao coração de Deus. Oração, irmãos, é muitas vezes por mim e por você ignorado como um aspecto crítico da vida. Eu estava lendo alguma coisa sobre oração, e é fácil você achar isso na rede mundial de computadores, é que as cabeças mais pensantes da história têm entendido a importância da oração. Eu achei um fato interessante, até busquei para tentar achar alguma coisa que pudesse acrescentar a isto, mas nessa reportagem está dizendo o seguinte, um doutorando na Universidade de Princeton, em 1952, argumentando com um ilustre professor visitante, diz o seguinte, o que resta no mundo para pesquisa de uma dissertação original? O professor visitante diz o seguinte, descubra sobre oração. Alguém deve saber sobre oração. E esse professor visitante é Albert Einstein. Descubra sobre oração. Alguém deve saber sobre oração. Oração é tão fundamental, irmãos, para a minha e a sua vida espiritual, que não é só algo que se aprende. É algo que se pratica. É algo que você leva para casa. É algo que você se educa a fazer. É algo que a sua alma sente sede, sente necessidade. É algo que você é impulsionado sempre, voluntariamente, a estar na presença do Senhor. Não é algo que se dá um curso sobre oração. É algo que precisa ser praticado todas as vezes. Muitas vezes pensamos, irmãos, em oração como meio pelo qual as coisas vão mudar. Mas na realidade, e geralmente, nos muda. E é assim que as coisas mudam. Nós estamos vivendo num tempo em que a oração perdeu a sua realidade bíblica e passou a ser um meio de marketing para as denominações, onde eu vou buscar, através da oração, aquelas realidades que invadem as minhas circunstâncias. Mas oração é algo que muda-nos. E quando isso nos muda, as coisas mudam. Eu li também uma história contada por uma pessoa que tirou da revista Christian Today, ou Cristianismo Hoje, de Elisa Morgan.
Ela conta que numa noite, quando ela estava levando a sua filhinha de 11 anos de idade à cama para dormir, seu nome era Eva, a menina percebeu que a mãe estava um pouco preocupada. E a menina perguntou para a mãe, o que está incomodando a mamãe? E a mãe diz o seguinte, filha, eu vou contar para você sobre a Emily. A Emily era filha de uma amiga da Elisa e amiguinha da Eva. A Emily, ela está perdendo seus cabelos. Misteriosamente, está caindo os seus cabelos. E eu queria que você orasse pela Emily. Então ela diz, então posso orar agora? Ela diz, pode orar. Então Eva diz o seguinte, Jesus, por favor mantenha os cabelos de Emily em sua cabeça. Os médicos tentaram vários e diferentes tratamentos, mas os cabelos da Emily continuaram a cair. E Eva continuava a orar a mesma oração dia após dia. Após 6 semanas, os médicos fecharam o diagnóstico e Emily tinha alopecia, ou seja, calvície feminina. Um linguajar para entendermos. Onde a perda dos seus cabelos era previsível. Poderia ser completa, temporária ou permanente. E quando ela foi contar para Eva sobre a Emily, ela diz, filha, a Emily não tem como segurar os cabelos na cabeça. E ela diz, mamãe, eu posso orar de novo? Ela diz, pode. Então ela diz, querido Jesus, se você não vai segurar os cabelos de Emily em sua cabeça, por favor, mantenha a Emily segura. E Elisa diz que com lágrimas nos olhos, ela percebeu que a sua filha já havia concebido, que às vezes Deus não move as montanhas, mas Ele nos move. A oração é isto. A oração, biblicamente falando, é isto. A energia, o efeito primário da oração é o que ela faz em nós e por nós. Quando nós oramos, nós somos impactados pelo efeito da oração que fazemos. Alguém pergunta assim, o que eu faço nessa situação? Ore. Simplesmente ore. Se oramos, nós seremos os primeiros a desfrutar do impacto da nossa própria oração. Jesus tentou levar os seus discípulos mais próximos com ele no Getsêmani para orar. Tanto para fortalecê-los para o que estava por vir, como também para um apoio para ele naqueles momentos mais difíceis
da existência de Jesus. Mas eles dormiram. Eles dormiram e perderam o tempo de oração. E mais tarde, eles provaram ter sido uma grande perda de força para eles próprios, quando o momento da tristeza chegou. Jesus estava pronto. Quando o momento da cruz veio, ele estava pronto. Porque ele orou. Ele não dormiu. Pedro, Tiago, João e os outros não se abasteceram do poder que eles precisavam e por isso eles não conseguiram persistir, porque eles não oraram. Eles não oraram. Quantas vezes, irmãos, nós descobrimos a fraqueza que abate-nos simplesmente porque nós não oramos. Nós não buscamos a Deus em oração. Muitos de nós, a maioria, só ora depois que a crise se estabelece. Ou depois da crise, para consertar o que a crise provocou. Por que não orarmos antes? Será que é porque eu entendi errado a teologia reformada? Ou será que é preguiça mesmo? Uma dormência espiritual que abate as nossas vidas. Claro que no primeiro momento você não vai querer orar. No primeiro momento vai surgir todo tipo de obstáculos para você não orar. Porque o inferno sabe, se eu e vocês ficarmos revestidos com toda essa armadura que Paulo fala em Efésios e parados, nós não servimos para nada. Porque ele sabe que a batalha acontece quando nós oramos. O campo de batalha é o lugar da oração. Eu me visto como soldado, eu me revisto com todos os recursos de Deus e parto para a batalha. Primeiro momento, ela precisa ser ganha dentro da minha própria realidade. A necessidade, a urgência, a importância é de dobrar-me diante do Senhor. Não porque eu sou pastor, porque eu sou crente. E a luta não é exclusiva dos pastores, mas é de todos os que servem o Senhor. Nós perdemos quando deixamos de orar, e não Deus. Nós perdemos quando deixamos de orar. E Paulo também, irmãos, traz em Efésios capítulo 6 a perspectiva da oração, que é diferente da que nós estamos sendo doutrinados, principalmente pela televisão. Paulo, no verso 19, resolve pedir oração por si mesmo. Ele diz assim: ore também por mim, persevere na súplica, por todos os santos, e me inclua. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, ele não está pedindo aqui para que a igreja o inclua em oração, para que ele tenha mais conforto e menos dor.
é para que ele tenha ousadia em pregar o Evangelho. A oração não foi vista por Paulo como um meio para facilitar a vida e confortá-la. A oração foi vista por Paulo como poder para a proclamação do Evangelho, um poder que aparelha aqueles que são do Senhor para que o Evangelho seja pregado e o mistério de Deus aconteça na vida das pessoas. Embora, irmãos, Paulo fosse um prisioneiro no momento da redação dessa carta, o seu pedido de oração não é para que a igreja orasse para que ele fosse libertado. Tem a ver com outro tipo de libertação. Tem a ver com a libertação daqueles que estão sendo aprisionados pelo inferno. É uma batalha nas regiões espirituais, com principados e potestades, com os príncipes desse mundo, em função da libertação de almas aprisionadas. Você já imaginou o que aconteceria se todos nós mudássemos o foco das nossas orações? Em vez de orar por um aumento de salário, em vez de orar por um novo veículo, em vez de orar por uma melhora de vida, materialmente falando, começássemos a orar para que Deus nos desse intrepidez para anunciarmos os mistérios da cruz, para proclamarmos com ousadia e com intrepidez os mistérios da cruz. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, por experiência própria. Nunca teremos sucesso para Deus sem oração. Mesmo que tenhamos todas as habilidades na vida. Oração é o que nos capacita. D.L. Moody diz o seguinte: eu prefiro ser capaz de orar do que ser capaz de pregar um grande sermão. Jesus Cristo nunca ensinou os seus discípulos a pregar, mas os ensinou a orar. Enquanto a maioria teria pedido, a maioria que aqui está nessa noite, teria pedido pela libertação da prisão, Paulo pede oração para que outros sejam libertos da prisão, do pecado e do inferno. A oração precisa ser vista como meio de vencer ao diabo e todo o seu arsenal. Portanto, oração é o meu e o seu campo de batalha. Também Paulo, no verso 20, nos diz o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me incumpre fazê-lo. Observe, irmãos, que a oração afetou a percepção de Paulo de si mesmo. Paulo não se chama prisioneiro. Paulo se chama, ou chama-se a si mesmo, um embaixador em cadeias. A oração não tinha mudado a circunstância de Paulo. Paulo continuava preso. Mas o que a oração fez
Foi a mesma perspectiva que fez com aquela menininha de 11 anos. Mudou drasticamente a sua visão sobre as suas circunstâncias. Um embaixador é um alto cargo, irmãos. Um embaixador é aquele que representa o seu país, a sua nação, diante da nação aonde ele está inserido. No caso, Paulo está pensando no império, o grande império romano. Paulo está escrevendo essa carta, está dizendo assim: eu sou um embaixador do reino em cadeias no Império Romano, no miolo do poder. Foi a oração, irmãos, que o fez ver oportunidades de Deus, onde a maioria teria visto oposição, desamparo, tristeza. Oração tem o poderoso efeito sobre a forma como as coisas são vistas. Nunca devemos subestimar o poder que a oração tem de alterar as percepções. E às vezes, o que está errado não são as circunstâncias. O que está errado são as nossas percepções. Em seu livro, Vivendo a Vida com Propósito, de Greg Anderson, ele compartilha a história de um homem que procura a alegria. Porque as suas circunstâncias havia batido sobre ele com profunda tristeza. Primeiro, a sua esposa o havia deixado. E ele estava deprimido por esse fato. Ele tinha perdido a fé em si mesmo, nas pessoas, e Deus também não estava sendo mais cogitado por ele. Ele não encontrava nada para se alegrar. Ele não encontrava alegria para viver. Numa manhã chuvosa, este homem foi a um pequeno restaurante do seu bairro para o café da manhã. Embora várias pessoas estivessem no restaurante, mas ninguém falava com ninguém. Que coisa! Como que parece hoje também em determinadas situações. Ele, debruçado no balcão, mexendo o café com uma colher. Em uma das pequenas cabines ao longo da janela estavam a jovem mãe com uma menina. E eles tinham acabado de servir a comida quando a menina quebrou aquele silêncio triste, fúnebre, quase gritando: mamãe, por que não fazemos as nossas orações aqui mesmo? A garçonete, para ser gentil, que tinha acabado de servi-las, virou e disse: claro, querida, nós podemos orar aqui mesmo. Você pode fazer essa oração por nós? Ela se virou e olhou o restante das pessoas no restaurante e diz assim: abaixe as suas cabeças. Surpreendentemente, uma a uma, cada pessoa que lá estava baixava a sua cabeça. A menina então abaixou a sua cabeça, cruzou as mãos e disse: Deus, você é grande.
Deus, você é bom. E nós agradecemos pela nossa comida. Amém. Essa oração mudou toda a atmosfera. As pessoas começaram a falar umas com as outras. E a garçonete diz, nós devemos fazer isso todas as manhãs aqui no restaurante. De repente, diz o homem, todo o meu estado de espírito começou a melhorar. Deste exemplo da menina, desde o exemplo dessa menina, comecei a agradecer a Deus por tudo que eu tinha e parar com as especializações sobre tudo o que eu não tinha. E eu comecei a escolher a alegria em vez da tristeza. A presença de Deus em vez da ausência de algumas pessoas. Se orarmos mais, provavelmente pediríamos menos a Deus o caminho das coisas. E provavelmente seríamos mais focados nas necessidades espirituais do que nas necessidades materiais. Eu sei, e vocês também sabem, de que comunidades inteiras foram alteradas por pessoas orando. Movimento de vários locais de oração, os puritanos, avivamentos, começaram com pessoas buscando a face do Senhor. Nações inteiras foram alteradas por algumas pessoas orando. Vidas inteiras já foram alteradas por uma oração. Nem todo mundo vai aprender a pregar, mas todos nós podemos aprender a orar e nos comprometer a fazer isso todos os dias. Desde que a oração é o que nos permite tocar o coração de Deus, algo poderoso acontece quando isto acontece conosco. Não há, presta atenção, irmãos, não há nenhum substituto para este contato com o coração de Deus neste mundo. Nada substitui a oração, que é o contato que nós temos com o coração de Deus. Alguém deu este bom conselho que eu quero dar para as pessoas que não têm sono à noite. Se você não consegue dormir, não conte ovelhas, fale com o pastor. Como eu achei isso fantástico. Nenhuma quantidade de habilidades ou de capacidades pode substituir o que a oração vai fazer na sua vida e na minha vida. Nós estávamos entrando no restaurante para almoçar e o pastor Odilo estava lá. Tem um carinho especial pelo pastor Odilo, que é o pastor da igreja, aliás, ele está jubilado, pastor da igreja batista, aqui da Rua 7. Ele, conversando com a Lívia, ele disse assim, perguntando se a Lívia, questão de namorado, e a Lívia, todo mundo sabe, ela tinha uma psicose que não iria casar. E aí ela disse para o pastor Odilo, eu estou orando, pastor. Aí o pastor Odilo é muito brincalhão, olhou para ela e diz assim, uma moça bonita como você não precisa nem de oração. Ela diz assim, precisa, pastor. A gente precisa, eu preciso de estar orando. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que a nossa capacidade, as nossas habilidades, exclui
a oração, nosso poder econômico, as pessoas que nos dirigem, a nossa capacidade de gestar aonde nós estamos. Mas eu quero dizer para vocês que nenhuma habilidade, nenhuma capacidade substitui o que a oração pode fazer na sua e na minha vida. A oração pode alterar drasticamente a paisagem de qualquer situação. Pode levar-nos a ver tudo de uma maneira totalmente diferente do ponto de vista de Deus, em vez da nossa própria perspectiva. Sem oração, um soldado cristão pode ter toda a armadura e não tem o campo da batalha para lutar. Oração nos coloca na batalha e também nos dá o poder para sairmos dela vitoriosos. Não há maior poder na terra do que a oração é capaz de deflagrar. Não há maior poder na terra disponível do que o que a oração é capaz de deflagrar. Eu e vocês somos chamados para detonar isso nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Paulo escreveu a armadura de Deus e explicou que o campo de batalha está na oração, uma vez que não lutamos contra carne e sangue, lutamos contra poderes espirituais. Portanto, a oração é fundamental para mim e para você. É onde nós travamos a batalha espiritual. Nenhum cristão pode ter êxito sem oração, que é o lugar onde o poder de Deus é liberado em nós e através de nós. E para terminar, e falando nisso, como está a sua vida de oração? Como você ora? Qual é a sua concepção de oração? E que Deus nos abençoe, para que nós entendamos o que é isto. E aprendamos. Eu falei, irmãos, que a ceia do Senhor é algo que a igreja precisa considerar com profunda atenção. Mas eu quero dizer para os irmãos também que a oração precisa ser considerada por mim e por você em profunda consideração. Nós estamos perdendo, irmãos. Muitos soldados estão ficando para trás, porque estão dormindo, ao invés de orar. Muitos soldados não estão tendo percepções corretas do quadro que eles estão enfrentando, porque eles não estão orando. A gente precisa mudar isso, irmãos. Há uma batalha que nós estamos prestes a travá-la. E nós estamos semelhantemente como os discípulos de Jesus.
estamos cochilando. Nós precisamos acordar, irmãos. Literalmente acordarmos de madrugada, no tempo em que Deus colocar no seu coração. Desmistifique. Não é um talismã, mas é uma realidade que Deus sonha para a sua igreja. Eu sempre fico pensando se Jesus teve que ter um tempo de oração. Quanto mais eu, quanto mais você. Só naquela noite, como Jesus orou. Mas nós estamos cochilando, irmãos. 7 horas é muito cedo. Às 2 da tarde é um horário inconveniente. À noite não cabe na minha agenda. E nós vamos levando, irmãos, irresponsavelmente. E as coisas à nossa volta vão desmoronando. E nós vamos juntos. Desafio de Deus para mim e para você hoje é orar. Eu ia cantar um hino, mas nós não vamos mais. Eu quero que você, diante do Senhor, curve a sua cabeça e fale com Deus sobre a sua vida de oração. É você e Ele, você sabe que às vezes Deus tem sido só um supermercado que você tem ido para buscar, para suprir a sua fome, a sua necessidade. O que Deus quer é uma intimidade maior com você. E isso é construído através de um toque no coração de Deus, que é feito através da oração. Nada substitui a oração. Como vai a sua vida de oração com Deus? Fale com Ele agora, peça perdão. Se comprometa, dizendo: Senhor, eu quero me comprometer em conversar com o Senhor sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre os meus netos que ainda não vieram, sobre os meus bisnetos que eu nem sei, Senhor, quem são. Pai amado, como é bom, Senhor, podermos ler isto na Tua palavra. Como é bom, Senhor, entendermos que há uma avenida aberta, um acesso absoluto à Tua presença. Mas, ó Deus, nós somos negligentes. Nós achamos que tudo está pronto, o que é, será, e não há nada que podemos fazer. Mas, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a entendermos, Senhor, a traduzir em nossos corações as intenções do Teu coração, para que a eficácia da oração impacte as nossas vidas e a vida daqueles que estão à nossa volta. Que nos mude, que nos dê a percepção correta, a concepção correta das nossas situações e das nossas circunstâncias.
Deus, estamos clamando pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela está reunida agora, Senhor. Os representantes das nossas igrejas, dos nossos presbitérios, estão reunidos agora, decidindo realidades, Senhor, sobre a igreja. Mas isso de nada adiantará, Senhor. Esses projetos, esses programas, de nada valerá se não cairmos de joelhos diante do Senhor. Faça-nos entender isso, Deus. Deus, mova o nosso coração. Dê-nos sede pelo Senhor. Como na linguagem do salmista, como a corça sedenta, assim a minha alma por ti, ó Senhor. Que isso seja realidade na vida de cada um aqui nessa noite. Que essa semana seja uma semana de oração, Senhor. Nós sabemos que tem vários irmãos aqui com enfrentamentos. E às vezes o Deus está buscando a cura. Mas, ó Deus, esses enfrentamentos podem ser oportunidades de crescimento. Mude, Senhor, as nossas perspectivas. Faça-nos ter as perspectivas do Senhor. Em nome de Jesus. E que os mistérios do Teu Evangelho sejam proclamados por nós, mesmo em meio a esses enfrentamentos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo tempo gostoso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.